A palavra de Deus, obrigado Bia. Sem delongas, 1 de Coríntios, capítulo de número 15. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, nós vamos ler o versículo de número 1 ao 4. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 1 ao 4, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai, essa é a sua palavra e o poder do seu Espírito está contido nela e passeando no nosso meio. Desde agora nós nos levantamos em autoridade de Cristo e dizemos ao príncipe das trevas que saia deste lugar. Seus demônios, suas hierarquias malignas, seus anjos caídos batam em retirada das vidas, das casas, da saúde, da vida espiritual, da mente, das emoções, das famílias, do casamento, da vida pessoal, profissional, do negócio, do comércio, da empresa, da profissão, da vida financeira, material. Eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo, saia e bata em retirada. Não perturbe o espírito daqueles que querem comer a palavra. Eu te repreendo, não arrebate a palavra do coração, que ela antes germine, cresça, frutifique e produza muito, muito para a glória de Deus. E os que creem digam amém. Amém. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Uma palavra importante aqui em 1 Coríntios é lembrar. Isso é uma palavra importante em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 4, é lembrar. Alguma coisa importante sobre lembrar é que nós somos seres que se esquecem. Infelizmente, nós somos seres que se esquecem das coisas rápido demais. Demais. E às vezes a gente se lembra rápido demais de coisas que a gente deveria esquecer. E a gente insiste em lembrar de coisas que a gente deveria esquecer. E a gente se esquece de coisas que a gente deveria lembrar. Por isso vem o Espírito Santo na boca de Paulo, o apóstolo, na igreja de Corinto, e diz assim: eu quero lembrar. Porque nós somos seres que se esquecem. E eu uso a palavra seres porque todos os seres humanos são assim. Por melhor que seja a minha memória ou a sua, nós esquecemos. E se a gente não fosse seres que se esquecem, não teriam inventado tantas maneiras da gente se lembrar. Amarrar fitinha na mão, no dedo, colocar imã na geladeira com papel de pão escrito que você tem que fazer, não pode esquecer. Agendas, despertadores de compromissos, etc e tal. Por que essas coisas surgiram? Porque a gente é ser que se esquece. Impressionantemente, a gente tem a tendência de se esquecer do que é essencial E a gente tem a tendência de se lembrar do que é secundário.
E por que a gente a gente se esquece do que é vital, do que é essencial, e a gente se lembra do que é secundário? Porque a gente acredita que o secundário é vital. A gente vai andando na vida e a vida vai querendo falar para a gente que a gente não pode viver sem tais e tais coisas. E por mais que a gente passe por problemas, e a gente no meio do problema diz assim, poxa, eu passei por esse problema, mas estou vivo, olha aí. Não morri porque eu fiquei sem tal coisa. Quando a gente sofre outro problema, a gente se esquece de que a gente passou por aquele. Porque a gente é ser que se esquece daquilo que é essencial. E tem a tendência de lembrar daquilo que é secundário. Porque a gente faz do secundário essencial e do essencial secundário. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão constantemente tentando descobrir o que é importante. O que é importante? O que comprar? O que e onde investir? Como ganhar mais? Como ter mais saúde? Como ter mais sucesso? Como ser mais feliz? Como melhorar os relacionamentos? Como alcançar uma vida melhor? A gente fica correndo atrás e tentando descobrir essas coisas. Essa mentalidade também entrou em muitos ambientes e muitas pessoas chegam até a igreja fazendo essa pergunta: o que Deus pode fazer por mim? Deus pode resolver meu problema? Deus pode melhorar minha vida? Deus pode me dar prosperidade? Deus pode curar minha doença? Deus pode restaurar minha família? Deus pode abrir para mim uma porta? A resposta para essas perguntas, e eu não estou criticando de maneira nenhuma, a resposta para essa pergunta é sim, Deus pode. Aleluia por isso, glória a Deus por isso, Deus pode todas essas coisas. Sim, Ele pode responder as nossas orações. Sim, Ele pode responder suas orações. Deus pode curar. Deus pode prover. Deus pode restaurar. Deus pode abrir portas. Deus pode transformar circunstâncias. Mas existe um grande perigo. Nós podemos procurar em Deus aquilo que é secundário e perder de vista aquilo que é essencial. Podemos querer a bênção e esquecer o abençoador. Podemos querer o milagre e esquecer o Salvador. Podemos querer a provisão e esquecer o provedor. Podemos querer uma vida melhor e esquecer a vida eterna. Podemos querer que Deus resolva os nossos problemas, sem perceber que existe um problema muito maior do que todos os outros: o pecado. O pecado é o maior problema de todos. O pecado é a nossa separação de Deus. O pecado é excluir Deus da minha vida. O pecado é voltar-se as costas para Deus. O pecado é não perceber Deus. O pecado é nem saber que Ele existe. O pecado é não contar com Ele em cada momento. O pecado não é ter relacionamento com Deus. É por isso que Paulo escreve para nós e para os coríntios. E ele diz: quero lembrar. Então que esta manhã seja uma manhã de refrescar as memórias do que é essencial. Que esta manhã seja uma manhã de lembrar, e lembrar o essencial. Tem tanta coisa que vai do lado esquerdo do caminho da gente, e tem uma coisa só do lado direito que é essencial, e eu não estou fazendo referência a lado nenhum, só escolhi um lado para colocar as coisas. Mas tem um lado da sua vida que é vital,
essencial, e tem um lado da sua vida que é secundário. Não é menos importante, é secundário. Ser secundário não significa que não é importante, só é secundário. E hoje Paulo, pelo Espírito Santo, escreve aos Coríntios e nos faz lembrar do que é essencial. Aquilo que é essencial pode ser esquecido quando outras coisas começam a ocupar demais a nossa atenção. Quando nós colocamos atenção demais no que é secundário, ele ocupa o lugar do essencial. E quando a gente perde de vista o essencial, a gente fraqueja. A gente vai se tornando vítima, fracos, vencidos pelo maior dos males de todos os tempos, o pecado. Então eu quero lembrar algumas coisas essenciais para você nesta manhã. Primeiro, o essencial precisa ser preservado. Se você tem algo que é essencial, você precisa preservar. E o que é essencial é Cristo. O que é essencial é o Evangelho. O que é essencial é a cruz de Jesus Cristo. O que é essencial é o sangue de Jesus Cristo. O que é essencial é a ressurreição de Jesus. O que é essencial é que Jesus é um Deus vivo. O essencial é que Ele foi sepultado. O problema não é ter coisas secundárias, isso não é um problema. O problema é colocar o secundário no lugar do essencial. Aí sim você está arrumando problema para a sua vida. Aí sim eu arrumo problema para a minha vida, quando eu coloco o secundário no lugar do essencial e me esqueço do essencial. Segundo, o essencial não é aquilo que eu quero receber, ainda que seja importante. Ainda que aquilo que você pense que você precisa receber seja importante, talvez seja, mas é secundário. O essencial não é aquilo que eu quero. O essencial é o que Cristo fez por você naquela cruz. O essencial é aquilo que Cristo fez por mim naquela cruz. O resto é tudo secundário. Tudo mais na minha vida neste planeta, enquanto eu viver aqui, pode ser 60, 70, 80, 90, 100 anos, não importa quanto tempo eu viva, ou você, tudo que nós podemos obter aqui nessa vida é tudo secundário, vital, essencial, é o que Cristo fez por você. O problema mais profundo do que os problemas da vida é o problema do pecado. Porque alguém pode resolver tudo na vida, os problemas externos, e continuar separado da vida, separado de Deus, separado de Cristo, separado do Espírito. Terceiro, a cruz de Cristo revela o tamanho do nosso problema e o tamanho do amor de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Paulo disse: eu quero lembrar a vocês o Evangelho. E é o Evangelho, por meio deste Evangelho, vocês são salvos do pecado. Desde que se apeguem firmemente ao Evangelho. E Paulo começa dizendo: eu quero lembrar a vocês o Evangelho. Ele não diz: eu quero lembrar a vocês suas necessidades. Não quero lembrar a vocês as coisas que Deus pode te dar, embora Ele possa te dar. Mas eu quero lembrar a você algo que é essencial, que é o Evangelho. E este Evangelho pode salvar vocês, se você ficar firme. Cristo morreu pelos nossos pecados, diz Paulo. A cruz nos confronta. Ela nos mostra que o pecado não é uma pequena imperfeição humana.
O pecado não é apenas um erro de percurso. O pecado rompeu com o nosso relacionamento com Deus. E o preço da nossa redenção foi tão grande, que o Filho de Deus teve que entregar a sua própria vida na cruz. A cruz revela não apenas a gravidade do pecado, gente. E é grave. Porque tira você de Deus e tira Deus de você. O pecado tira a gente do caminho de Deus e tira Deus do nosso caminho. O pecado é você por conta. O pecado impede você de ter vida eterna e mantém você na escravidão e nas trevas. O pecado revela não somente essa dureza da vida sem Deus, mas a cruz de Cristo revela também a grandeza do amor de Deus. Nós, todos aqui, e todos aí nesse vídeo, todos nós merecíamos a condenação. Cristo oferece redenção. Nós estávamos distantes de Deus. Cristo abriu um caminho para a reconciliação sua com Deus. Nós não podíamos salvar a nós mesmos. Cristo fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer, nos salvar. Por isso, o centro do Evangelho não é a minha necessidade ou a sua. O centro do Evangelho é o que Paulo escreveu. Veja que Cristo morreu pelos nossos pecados. O centro do Evangelho é Cristo, sua obra, sua cruz, seu sangue, seu sepultamento e sua ressurreição. O centro do Evangelho não é veja o que você pode conquistar. Não. O centro do Evangelho é veja o que Cristo fez por você. Quarto, não troque a cruz de Cristo e o Cristo da cruz, não troque por uma mensagem de conforto. Eu quero lembrar o que é essencial. E essencial não necessariamente é o nosso conforto. Porque às vezes Deus permite que desconforto aconteça na vida da gente para mostrar que alguma coisa está errada, um caminho está errado, uma mente está errada, a atitude está errada. E se Deus não fizesse isso, nós seguiríamos para o abismo. Mas Ele permite situações de desconfortos por amor, para despertar você e dizer, não continue neste caminho. Então não troque a cruz, não troque o Evangelho, não troque Cristo por uma mensagem de conforto, porque muita gente vai confortável para o inferno. Existe uma grande diferença entre o Evangelho e uma mensagem simplesmente motivacional. Um abismo de diferença. A mensagem motivacional, ela diz assim, você consegue. O Evangelho diz, você precisa de um Salvador. A mensagem motivacional diz, acredite em você mesmo. O Evangelho diz, creia em Cristo, porque tudo é possível ao que crê. A mensagem motivacional procura despertar o potencial humano. O Evangelho confronta o pecado e anuncia em Cristo a graça redentora de Deus. A mensagem motivacional e a palestra diz, você pode mudar sua vida. O Evangelho de Cristo diz, Cristo pode te dar e fazer de você uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E isso muda tudo. O Evangelho muda tudo. Porque não precisamos apenas de uma versão melhor de nós mesmos.
O que nós precisamos é nascer de novo. Você não precisa de mais uma versão melhor de si mesma. A melhor versão de si mesma vai te levar para onde exatamente você começou, no pecado. Por melhor que seja a minha versão, por melhor que seja a sua versão, o final da sua melhor versão a gente já sabe. O melhor da minha melhor versão eu já sei. É o pecado, é a desgraça, é o mal, é a mentira, é o esquecimento, é a treva. Então nós não precisamos apenas de uma melhor versão, nós precisamos, como Jesus disse, é necessário nascer de novo. Não precisamos apenas de um comportamento melhor, precisamos de uma transformação interior. Não precisamos apenas de circunstâncias melhores, precisamos de reconciliação com Deus e paz interior. É isso que nós precisamos. Quinto, o sepultamento de Cristo, porque Paulo disse assim: eu quero lembrar a vocês o essencial, e o essencial é que nós estamos diante de um Deus vivo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, mas Cristo foi sepultado. É um fato histórico, real, registrado na história. Cristo foi sepultado. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus real, e eu quero lembrar vocês isso. E por que isso é importante, gente? Porque o Espírito Santo não está apresentando uma ideia religiosa para a gente. Ele está anunciando um acontecimento. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, a morte é real, a cruz é real, o sacrifício é real. O cristianismo está fundamentado não em ideias loucas de alguém, mas um fato histórico. Um fato histórico. Jesus Cristo morreu. E isso é história. Mas é mais que história, é um poder que transforma. Sexto, essencial, é a ressurreição, porque a ressurreição anuncia que nós não vamos ficar na morte para sempre. Mesmo que um vá mais cedo e o outro vá mais tarde. Uma coisa é certa, se você está firme no Evangelho de Jesus, a morte não terá poder sobre você. Eu verei seu rosto na glória, você verá meu rosto na glória, se nós ficarmos firmes no Evangelho de Jesus. E você pode até perder dinheiro, mas se ficar firme em Cristo, eu te vejo na glória. Glória a Deus. Você pode até dirigir um carro mais velho, mas se você ficar firme em Cristo, eu te vejo na glória. A morte foi vencida. A mensagem do Evangelho não é tudo vai dar certo. Frase dita em todo lugar. Que frase sem sentido. Viu, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Quem garante? Eu quero dizer para você que o Evangelho não é tudo vai dar certo. O Evangelho de Cristo é mesmo que dê muita coisa errada, Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age para o bem de todos aqueles que o amam, mesmo na situação difícil. Eu quero lembrar, disse Paulo, o Evangelho: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. A morte foi vencida, Cristo está vivo, existe perdão, existe uma nova vida, existe esperança e existe uma eternidade. O Evangelho não promete simplesmente uma vida mais confortável. O Evangelho promete uma vida reconciliada com Deus e uma esperança que ultrapassa a morte. Sétimo, o secundário, gente. O secundário pode ser bom, e é. Só não pode ser o centro da sua vida. O secundário pode ser bom, e é bom. Só não pode ser o essencial na sua vida. Não estamos dizendo que a prosperidade é pecado ou errado.
Não estamos dizendo aqui que desejar saúde é errado, eu não estou dizendo isso. Desejar, querer uma família restaurada, isso não é errado, não é pecado, é bom. Não estou dizendo que é pecado desejar que Deus abra uma porta para mim, Ele abre portas, glória a Deus por isso, Ele é um Deus que abre portas, Ele restaura vidas. O problema é outro, gente. O problema é quando essas coisas se tornam maiores do que Cristo na nossa vida. Eu sigo Jesus por aquilo que Ele pode me dar, pensam muitas pessoas. Muitas pessoas na igreja vivem assim: eu sigo Jesus porque Ele fez isso e isso na minha vida. Aí você põe alguém para testemunhar, e por que você está feliz? Porque Ele me deu isso, porque Ele me fez isso. Isso não tem nada de errado. O problema é quando isso ocupa o centro da vida. O Evangelho de Jesus, que Paulo está nos lembrando, o Espírito Santo está nos lembrando nessa manhã, é o Evangelho que nos conduz a uma fé diferente. É uma fé diferente de que eu tenho tudo que eu quero e o conforto que eu desejo. O Evangelho produz uma fé assim: se Deus me der uma grande bênção, eu me alegro, dou glória a Deus e continuo com Cristo. E se me fizer esperar, eu continuo com Cristo. E se a porta abrir, eu dou glória a Deus e eu continuo com Cristo. E se a porta permanecer fechada, eu continuo com Cristo. Se eu prosperar e sair das dívidas e comprar coisas novas e boas, eu dou glória a Deus. Cristo continua sendo o meu Senhor. Mas se eu atravessar o vale da sombra da morte, das dificuldades, Cristo continua sendo o meu Senhor. Porque Cristo não é o meio para alcançar alguma coisa. Cristo é o próprio tesouro. Cristo é tudo. Oitavo, quero lembrar o essencial, que o Evangelho não é sobre ter mais, é sobre ser salvo. Você é salvo. Se você é salvo, é um prazer conhecer você, meu irmão. Se você é salva, é um prazer te rever, minha irmã. Então o Evangelho não é uma questão do que você ganha, tem, obtém, conquista, mas se você é salvo. Alguém pode chegar na igreja, como hoje, por exemplo, e pensar: eu creio que Deus, e espero que Ele possa mudar a minha situação. E Deus pode, não pode, gente? Quantos aqui já provaram Deus mudando as suas situações? Deus pode, Deus pode. E louvado seja Deus pelo seu poder. Talvez Deus realmente queira mudar a sua situação. Pode ser que Deus esteja a fim de mudar a sua situação. Mas existe uma pergunta a ser respondida: você já foi transformado por Cristo? Porque Ele pode te dar algo e mesmo assim você continuar exatamente o mesmo. E o que Deus quer, além de te dar algo e coisas boas, Ele quer transformar você de dentro para fora. Nono, não troque o eterno, o essencial, não troque o essencial, aquilo que é eterno, por aquilo que é temporário, por aquilo que é secundário, por aquilo que é do mundo. Use as coisas do mundo, mas abrace as coisas essenciais do reino do Espírito Santo. Jesus pode abençoar sua vida, mas a maior bênção não é aquilo que você possui aqui na terra. A maior bênção é pertencer a Cristo. Eu sou dele, Ele cuida de mim. Quando Deus cuida de você, quando Deus passa a ser seu pai, Ele vai enviar alguém, quando você estiver chateado, para dizer: você tem cara de Ana e Cecília. Ele sabe que você está precisando de uma palavra, Ele vai te dar. Ele sabe que você está precisando de um abraço, Ele vai te dar. Ele vai te dar tudo. Tudo que você precisa. Se Cristo for a sua força,
se o Evangelho de Jesus for a sua base, se você não se esquecer do aquilo que é essencial, Ele vai dar tudo que você precisa. Buscar em primeiro o reino de Deus e aquilo que é essencial, e a sua justiça e as demais coisas, até que seja uma mera palavra, eu vou te dar. Porque tudo aquilo que possuímos nesta vida é temporário e passageiro. Não troque o eterno pelo temporário, não troque Cristo por conforto, não troque a cruz por conveniência, não troque a verdade por aquilo que simplesmente agrada os ouvidos. Ouça as palavras duras que vêm de Deus e não troque as palavras duras que vêm de Deus por palavras aveludadas que vêm do inferno. O essencial não deve ser trocado por aquilo que é secundário. Eu preciso lembrar a vocês o Evangelho, e eu preciso lembrar a vocês no século 21 o Evangelho. Eu preciso lembrar a mim mesmo o Evangelho. Eu preciso lembrar ao meu espírito o Evangelho. Eu preciso lembrar ao seu espírito o Evangelho. Eu preciso lembrar à Igreja Apex o Evangelho. Eu preciso lembrar você que assiste esse vídeo agora o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a mesma coisa que Paulo escreveu para Corinto. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou no terceiro dia. Porque talvez tenhamos colocado muitas coisas ao redor de Cristo, que a gente nem consegue ver o Cristo. Tem tanta coisa ao redor de Jesus que a gente quase nem vê Jesus. Tanta coisa na cabeça da gente que Jesus é só mais uma. Não, Ele não é mais um. Eu quero lembrar a vocês o que é essencial, e o essencial é Cristo. Aleluia. O centro do Evangelho é simples. Cristo morreu pelos pecados, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. Esse é o Evangelho, e o Evangelho é essencial para a nossa salvação. Talvez você tenha vindo aqui hoje pela manhã esperando uma solução de Deus. Jesus não está dizendo que o seu problema não importa. O seu problema importa. Todos eles, cada um dos seus problemas importam para Deus. Mas existe algo maior. Você pode estar procurando uma resposta, e Cristo está oferecendo a verdade. Você pode estar procurando uma bênção. Cristo está oferecendo a si mesmo na cruz. Você pode estar procurando uma vida melhor. Cristo está oferecendo para você uma nova vida. Você pode estar procurando uma porta aberta. Cristo está chamando você para um relacionamento com Deus sem impedimentos. Então hoje a pergunta não é simplesmente o que eu preciso que Deus faça na minha vida. A pergunta essencial é o que você fará com aquilo que Deus fez por você em Cristo na cruz. O que você vai fazer com isso? Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, e Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Ele fez isso por nós. Por isso, hoje, nessa manhã, abandone a tentativa de usar Deus para chegar onde você quer chegar. Abandone essa tentativa de usar Deus. Venha para Cristo. Fique em Cristo. Permaneça em Cristo. Não apenas pelas bênçãos, Ele vai dar. Venha por causa de Cristo. Não apenas pelo que Ele pode fazer na sua vida. Venha por aquilo que Ele já fez na sua vida através da cruz. Não apenas para ter uma vida melhor ou tudo o que você quer. Venha para receber uma nova vida que Ele pode te dar e ninguém mais. Ninguém mais. Não troque Cristo, minha irmã, por aquilo que Cristo pode te dar.
Não troque a cruz pelo conforto e o bem-estar. Não troque a salvação pela prosperidade. Não troque o eterno pelo passageiro. Não troque o essencial pelo secundário. E por quê? Uma bênção pode melhorar a sua vida por algum tempo, mas logo você vai precisar de mais uma bênção. Somente o Evangelho de Jesus pode salvar você e te dar uma eternidade para sempre. Cristo morreu, segundo as Escrituras, pelo nosso pecado, pelo seu. Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras, e este é o Evangelho. E isto é essencial. Louvado seja o nome de Jesus.